As birras à mesa são um problema para si? Não desespere. É verdade que elas podem acontecer com alguma frequência, principalmente se estivermos a falar de crianças pequenas ou bebés, mas a parte boa é que podemos aprender com elas. Podemos aprender a lidar com elas e, sobretudo, podemos aprender a preveni-las. E basta que siga 3 passos simples, não é? Portanto, o primeiro passo é fazer o seu papel de detetive. Ou seja, quando acontecem as birras, elas têm sempre alguma causa de fundo. Podem ser uma causa mais direcionada com a criança ou mais direcionada com o adulto. Mas a partir do momento em que conseguimos perceber o que é que está por trás daquela birra, conseguimos entender os sinais que a criança nos dá e a partir daí conseguimos utilizar as ferramentas que temos ao nosso dispor para prevenir ou não deixar que a birra chegue a acontecer, ou então, se ela acontecer, pelo menos temos formas melhores de lidar com ela e formas de amenizar a birra. E, portanto, neste caso, vamos ter que procurar quais são as causas. Quando falamos na criança, não é? Ela pode fazer uma birra porque está demasiado cansada ou com sono, ou porque não tem fome nenhuma, porque está com demasiada fome, ou porque teve um dia cansativo e foi mais exigente do ponto de vista emocional ou do ponto de vista físico, ou porque a criança precisa de atenção, precisa de um afeto, de um carinho, ou porque simplesmente a criança precisa de mostrar que tem algum poder, que tem alguma capacidade de tomar decisões na vida dela e, portanto, precisa de se impor e se manifestar de alguma coisa. E a verdade é que com a comida é uma forma relativamente fácil de o fazer, não é? Basta que feche a boca ou basta que faça uma birra e consegue mostrar esse controle. E, portanto, a partir do momento em que nós conseguimos identificar as razões ou as causas que estão por trás da birra, nós vamos conseguir mais facilmente lidar com elas e, portanto, impedir que se transformem numa grande birra ou, pelo menos, conseguimos lidar da melhor forma quando já está a birra montada, não é? No segundo passo, o que temos que fazer é dar voz à criança, porque todos gostamos de manifestar as nossas opiniões, de ter poder de decisão naquilo que nos diz respeito e com as crianças acontece a mesma coisa, não é? Portanto, a alimentação é um ato muito pessoal, não é? É alguma coisa muito nossa. E as crianças gostam de se sentir capazes, gostam de sentir que têm autonomia e que podem decidir sobre aquilo que lhes diz respeito. E, portanto, é fundamental que a gente lhes dê voz, que as deixemos manifestarem a sua vontade, os seus gostos, as suas preferências, as suas vontades naquele momento. Nós não temos sempre o mesmo apetite, não nos apetece sempre a mesma coisa, não temos sempre a mesma fome. E quando é que foi a última vez que perguntou ao seu filho o que é que ele queria para jantar? Não é? Deixe que seja o seu filho a servir-se, que tire a quantidade para o prato que lhe apetece. No caso de crianças mais pequenininhas, pode perguntar se a criança tem a fome de um tamanho de um elefante ou se tem a fome do tamanho de um ratinho pequenino. E utilize essas informações, valorize essas informações e respeite-as, não é? Portanto, dê voz à criança, ouça aquilo que a criança lhe diz, deixe que a criança se manifeste e respeite aquilo que são as decisões dela ou aquilo que são as vontades dela em relação à alimentação. Portanto, dê esse poder à criança, deixe que seja ela a tomar as decisões naquilo que lhe diz respeito. Portanto, claro que nós temos que impor os limites razoáveis, não é? Portanto, impor ali as escolhas ou limitar a opções saudáveis, a opções adequadas, mas depois dar espaço à criança, deixar que seja ela a tomar as decisões. E, portanto, muitas vezes é isso que lhes falta, não é? É o sentirem-se ouvidas, o sentirem-se respeitadas e perceberem que, de facto, as suas vontades, portanto, as suas necessidades são ouvidas, são atendidas. E, por fim, o terceiro passo, portanto, criar ambientes agradáveis na hora da refeição. Ninguém gosta de se sentir julgado, observado, criticado e as crianças muito menos, não é? E, portanto, muitas vezes nós temos a tendência, a tentação de estar sempre a observar a criança, controlar o que é que ela come, a maneira como come, como é que está sentada à mesa, o que é que faz e, portanto, isso vai acabar por criar um mau ambiente à mesa. A criança vai se sentir desconfortável e vai manifestar esse desconforto, muitas vezes, na forma de birra. Portanto, vamos criar um momento agradável. Aproveitem para conversar sobre o vosso dia, para planear o fim de semana, para planear as férias e, portanto, permita que seja um ambiente mais descontraído, mais relaxado. Mostre à criança o que é suposto ela fazer à mesa, como é que ela se deve comportar, como é que ela deve comer. A partir daí, deixe que seja a criança a aprender. Portanto, ela chega lá, leva o seu tempo, mas chega lá, portanto, ela vai aprendendo por observação e se sentir que é um ambiente agradável, um momento tranquilo, ela vai sentir muito mais motivação, vai sentir muito mais vontade de se enquadrar naquele ambiente tão agradável. E, portanto, vai começar a fazer como os restantes elementos da família, sem a necessidade desta pressão,
portanto, de criar este desconforto à volta da refeição. Até porque todos gostamos de nos lembrar das refeições como os momentos agradáveis, os momentos maravilhosos que passamos em família.